eu aproveitei este tempo de calendário em que as folhas vão caindo das árvores, há dias sem sol e talvez por isso entramos com frequência numa fase de alguma nostalgia, alguma coisa que fica para trás, que nos deixa pensativos, de algum modo apreensivos e sem verdadeiro motivo. Iremos abordar exatamente esses dias que chamamos de dias de melancolia, porque não é só a natureza que se encontra numa fase de mudança, de melancolia, de algum bucolismo também, mas o próprio ser humano é envolvido exatamente pelos mesmos sentimentos, digamos assim, se é que a natureza sente. Então, íamos situar-nos na passagem de Jesus sobre o planeta. Espera aí, eu faço isso, Lucas. Aqui, tem de ser nesta tecla. Em vez de ser para baixo, é para o lado. Está a ver? Não. Isto foi com isto, não dá? Aqui. É preciso ir para aí. Tenho dedo pequenino para isso. Então, tal como eu ia dizendo, nós íamos entrar neste tema com o Sermão da Montanha. Na altura em que Jesus passou pelo planeta, deixou-nos esta imagem, este quadro, em que ele, durante um sermão que fez aos seus amigos e a pessoas que apareciam para o ouvir, ele disse as bem-aventuranças. E aí, o que é que foi que Jesus disse? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. A verdade, porém, é que aqui neste pequeno texto, Jesus, de algum modo, apela ao sofrimento, aos que choram, aos que têm fome, aos que são injustiçados e depois aos que são perseguidos por causa da justiça e vai-lhes prometendo o reino dos céus. Então, alguma coisa aqui nos deixa a pensar, porque é difícil perceber que para ser feliz tem que sofrer. A verdade é que no século XIX apareceu aquilo que nós espíritas chamamos o Consolador prometido por Jesus, tal como aconteceu durante a sua passagem pela Terra, a doutrina espírita, ou o espiritismo, que nos vem fazer luz sobre esta situação. Porque, como disse, é um bocado difícil perceber que temos que sofrer para ser felizes se não tivermos entendimento, explicação para isso. E é assim que aparece a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra das 5 de que faz parte a codificação básica do Espiritismo. E esta obra aparece exatamente baseada nos Evangelhos de Jesus, dando-lhe depois o enfoque da doutrina espírita e a explicação, como diz depois na contracapa do livro, contendo a explicação das máximas do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas situações da vida. Ou seja, no Evangelho segundo o Espiritismo vamos encontrar explicação para esse tal sofrer que Jesus, de algum modo, foca para sermos felizes. Então, Allan Kardec achou que, de algum modo, era interessante que nós percebêssemos, através das perguntas que ele ia fazendo aos espíritos, porque é que devemos sofrer? Qual é a justificação do sofrimento? Porque se Deus é Pai, devemos sofrer porquê? Nosso Pai nunca nos faria sofrer. Por isso, acabamos por encontrar nesta obra a explicação para esta situação. Verdadeiramente sem sabermos porquê,
temos alturas da nossa vida em que só nos apetece fazer isto. Deixar ficar, deixar passar, entretanto à noite, e amanhã logo amanhece, e a nossa vida fica como que a pairar dentro dos nossos próprios pensamentos e que dando-nos alguma dificuldade para nos libertarmos dessa situação. A verdade é que não existem, muitas vezes, motivos que justifiquem esta posição de desconsolo. Às vezes poderá estar ligado à perda de um ente querido, ou à perda do emprego, uma situação familiar, um casamento não deu certo, mas a maior parte das vezes não está. Nem sequer nós próprios conseguimos perceber porque é que eu estou assim. O que é que eu tenho? Só me apetecia parar. E ficamos ali amolecidos dentro desta situação. E é exatamente aí que nós vamos buscar a explicação para esta situação ao texto que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Causas das Aflições, e que Allan Kardec deu como título A Melancolia. E vamos encontrar exatamente a explicação para esse estado de alma que ninguém entende. Como dizem os franceses, laissez faire, laissez passer, e que nada mais possa adiantar. Então vamos analisar esse texto, a ver aonde é que ele nos pode tocar e nos darmos explicação para esse mal-estar que nós sofremos na nossa vida. Será que somos pessoas diferentes? Estamos a passar por alguma situação depressiva? Não é? E dizem os Espíritos: sabeis porque é que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para se libertar dele. Então, o que se passa aqui é que o nosso espírito, preso dentro do corpo físico, porque estamos na vida física, de algum modo estrebucha, tenta livrar-se do corpo para poder ir mais além. E então, como se cansa por essa situação que não consegue ultrapassar, acaba por cair no desânimo. E é por isso que esta imagem nos diz exatamente o modo como nós muitas vezes nos encontramos. Não estamos na cadeia, a vida corre-nos dentro da normalidade habitual, a verdade é que estamos presos dentro de nós próprios. E continuando, porquê é que isto acontece? Acontece porque, tal como dizia ali o início do texto, nós somos um espírito preso dentro de um corpo físico. Mas não estamos tão presos assim. Porque, como já temos falado aqui em temas anteriores, há situações desta nossa existência em que nos libertamos do corpo físico, o nosso espírito, e vai um pouco para além. Digamos que é o recreio da alma. Isto acontece em que altura? Por exemplo, durante os sonhos. Vamos lembrar de outras vidas. Enquanto estamos acordados, só vivemos a nossa vida consciente. Durante os sonhos, como vamos ver mais à frente, nós podemos ir um pouco mais além e ultrapassar um pouco as barreiras do consciente e ir até ao subconsciente, lembrando de situações que vivemos em vidas passadas e que eram, quem sabe, situações traumáticas, alegres, simples, de vida afável e que nos se transportam quando acordamos para o nosso estado de alma. Outras vezes são sonhos de que recordamos algumas imagens e que nos deixam uma sensação de saudade, de uma tranquilidade que se calhar vivemos durante o próprio sonho, e
como tivemos que nos afastar por acordar, nos deixa esta melancolia, esta saudade, esta vontade de voltar a espaços que são, de facto, bucólicos e enternecedores. Isto, entre outras situações que podem provocar, então, essa situação de melancolia, de tristeza aparente durante alguns instantes da nossa vida. Agora, vamos continuar um pouquinho mais com o texto. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo e como o corpo sofre essa influência... A falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, fazem com que vos acheis infelizes. Pronto, então, o espírito foi que viveu aquelas situações. Mas porque ele está impregnando um corpo físico, o nosso corpo físico sofre a influência dessas vivências que o espírito teve e acaba por se sentir cansado e ter então situações de alguma apatia. Se repararem, esta imagem que nós temos aqui, essa pessoa tem tudo. Não é exatamente por lhe faltar isto ou aquilo que entra nesta situação de algum desespero, de deixandar, de desalento. Agora vamos tentar perceber porque é que isto acontece. Tal como dissemos há bocadinho, cada um de nós é um ser espiritual que se encontra aprisionado por um corpo físico. A verdade é que ser espiritual e corpo físico não são estanques. Isto é, não está aqui o ser espiritual e depois ao lado ou à voltinha está o corpo físico. Não. Eles estão impregnados um no outro, de tal maneira que qualquer ressentimento, porque um passe, o corpo espiritual, ir-se-á repercutir no corpo físico. Portanto, há ali uma ligação constante que faz com que tudo aquilo, todos os embates físicos que nós tenhamos na Terra se irão repercutir no espírito e vice-versa. Isso só deixará de acontecer quando acontecer o fenómeno da morte, em que o espírito se liberta do corpo e o corpo irá então deixar de sentir as influências operadas pelo espírito. E dizem os espíritos: acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. O espírito aconselha-nos a resistirmos, a não nos deixarmos ir por essa indolência, fazermos alguma coisa que contraria, porque essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Portanto, não há ninguém que não tenha essa aspiração de uma vida melhor, que se lembre de uma vida mais calma, que tenha sonhado com momentos bucólicos, paradisíacos, que tenha vivido noutras vidas ou enquanto esteve nos sonhos em locais que visitamos. Não adianta. Porque, apesar de essas aspirações, esses desejos que nós às vezes sentimos, essas ilusões, não é? Se fosse assim é que era bom. Se eu estivesse ali, era fantástico. Todos nós temos esse tipo de ilusão, mas os espíritos avisam-nos que não é neste mundo que nós as podemos encontrar. Bem, então, em que mundo é que será? Todos nós somos seres imortais, que estamos a fazer uma caminhada no mundo, no universo, com uma finalidade: sermos absolutamente felizes. Então, já passamos por outros mundos. Neste momento encontramos-nos na Terra. E a conquista da felicidade ir-se-á dando vida após vida, através daquilo que nós chamamos a evolução humana.
através de experiências que iremos gravando na nossa alma, no nosso ser imortal, iremos subir os patamares do conhecimento, tornando-nos então cada vez seres mais felizes, sempre em constante evolução, tal como o caracolinho que se nos apresenta aqui. Agora, voltamos-nos para, novamente, o nosso planeta, que é aquele em que nós habitamos. Este é um planeta ainda muito complicado, por isso os espíritos dizem que a felicidade ainda não a vamos encontrar neste mundo. E se olharmos para a realidade do nosso planeta, uma realidade recente, do dia-a-dia, o que é que nós encontramos aqui, ao nosso redor? Basta olhar. Injustiças. E perguntamos porquê é que isto acontece se Deus é justo? Porquê é que as dificuldades sociais e as diferenças são tão graves, nos tocam tanto? Olhem, também aqui nós encontramos algo de aprendizado e que nos faz perceber porque é que às vezes não somos totalmente felizes se dentro do nosso casulo até somos pessoas normais. É porque, como eu disse há bocadinho, nós, impregnados como estamos de corpo físico e rodeados de fluidos que revestem todo este universo em que nos encontramos, nos chocamos, como eu dizia, com situações deste tipo que se passam na nossa Terra. E vai acontecer o quê? É que até por causa disto, ou exatamente por causa disto, nós nos sentimos infelizes. Basta um choque de sentimento, que a nossa alma, de algum modo, se veja nesta situação que acontece no nosso mundo, e basta isso para fazer de nós gente não completamente feliz. Enquanto no mundo não houver uma igualdade, uma equidade na sociedade, se nós tivermos um coração de ouro ou um coração aberto àquilo que se passa à nossa volta, temos que necessariamente, de algum modo, ser pouco felizes, porque nos sentimos com as desigualdades que nos rodeiam. Mas, mesmo assim, o Espiritismo explica-nos porque é que estas situações acontecem. Acontecem, assim, de um modo mais ligeirinho e em contraste até com a alimentação e com a vida das crianças. Enquanto um tenta compor um puzzle, que lhe irá dar a palavra maçã, o outro come avidamente o próprio cubo do puzzle. Então, é ainda esta desigualdade que nós encontramos no nosso mundo e que de algum modo acaba por nos causar também a tal nostalgia, a tal melancolia, a tal vontade de que as coisas fossem mais serenas, mais iguais, mais equitativas. E dizem os Espíritos: agora que Deus vos envia os seus Espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Ora, aqui o Espírito está-se a referir a quê? Está-se a referir àquilo que os Espíritos estavam a ditar a Allan Kardec e que ele foi vertendo para a obra básica, e que ensina que há uma felicidade que nos está reservada e que há uma explicação para aquilo que nos acontece na nossa vida. Nós havemos de encarar com paciência, esperando que o anjo da libertação, aqui está emprega um termo da época, nos ajude a romper os laços que nos prendem ao corpo físico e de algum modo nos cerceiam a liberdade, para irmos para outras situações mais felizes. E então, o que é que o Espiritismo nos ensina? Ensina-nos quem é que nós somos. Precisamos saber quem somos, de onde vimos e o que é que estamos aqui a fazer, para nos entendermos a nós próprios. Afinal de contas,
quem sou eu? Se calhar, quando nos olhamos ao espelho, perguntamos isto mesmo, mas o que é que eu sou aqui? O que é que eu sou? Quem é que eu sou? E o Espiritismo explica-nos isto mesmo, dando-nos então o entendimento para o motivo da ainda pouca felicidade existente no planeta. Explica-nos que somos seres imortais, que estamos em caminho de evolução e que é através das nossas próprias escolhas que nós iremos evoluindo hoje neste planeta, amanhã para mundos mais felizes do que este. Então, aprendemos também com o Espiritismo que, porque nos encontramos num mundo em que necessitamos viver para evoluir, porque este é aquele que melhor se encaixa ao nosso estado de evolução, àquilo que nós já somos capazes de fazer e de aprender e de conquistar, ensina-nos também o Espiritismo que existem momentos em que a resignação é importante, bem como a ajuda mútua. Há dias em que tudo é transparente na Terra, mas há dias de chuva, há dias de desilusão, de descontentamento, de pensar que tudo está perdido nesta vida e que se calhar não vale a pena. E aí é importante percebermos a história das aves, que mesmo dentro de um espaço em que estão a viver uma vida difícil, isto acontece também quando a idade chega, enfim, o apoio, a resignação e a certeza de que juntos nós havemos de avançar dentro daquilo que pretendemos. Por isso, o facto de estarmos aqui juntos é fundamental. É fundamental para nos encher a alma, para nos fazer perceber que somos gente que vale a pena, que temos valor, que viemos ao Centro Espírita para estarmos uns com os outros, para partilhar com humildade as nossas dificuldades. E que não é por acaso que viemos até aqui hoje, é só por uma questão de afinidade, de vontade de melhorar, passando àqueles que nos rodeiam, exatamente essa imagem de gente simples, sem medo, confiante de que a ajuda espiritual vem quando nós nos encontramos em lugares simples como este, mas para aprofundarmos a nossa própria felicidade e o nosso motivo porque estamos na Terra. Então, a resignação em determinadas situações é de facto algo de muito importante. E dizem os Espíritos, pensai, continua o mesmo texto, a melancolia que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na Terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, pelos vistos, nós temos uma missão, e a gente gosta tanto quando é missão. A minha missão é empurrar a mesa da escola para lá. Toda a gente gosta muito de ter uma missão, adoramos. E às vezes acontece aqui no atendimento, virem pessoas ao atendimento e dizem, sabe, disseram-me, alguns, que eu tenho uma missão, e eu não sei qual é a missão, nem eu. Pronto, desiludimos logo a pessoa. A ideia da missão deve ter a ver com os missionários, sei lá, mas quando nos dizem que nós temos uma missão é importante. Como se missão não seja um dever, um trabalho, algo que nós temos que realizar. Mas os Espíritos já nos dizem aqui que é claro que nós vimos com uma missão, mas ela pode ser a coisa mais simples do universo. Quando a ideia de missão atira sempre para planos superiores. Já, o termo missão já traz assim uma certa vaidadezita, não é? Ah, não, eu vim com uma missão, sabe Deus é o que é que foi. Bom, então os Espíritos explicam-nos que a missão é uma tarefa. De facto, acontece que quando nós planeamos a nossa vida,
algumas tarefas nos vêm de algum modo destinadas, planeadas, e essa é a nossa missão, mas todos os espíritos deste mundo têm uma missão. Olhem, há espíritos, mas já são assim melhores que eu, evidentemente, que têm como missão orientar este centro espírita. Mas há espíritos que têm como missão segurar os alicerces da minha casa. É por ali que a coisa funciona. Há espíritos que têm como missão espalhar a paz no mundo. Há espíritos que têm como missão proteger a agricultura de um país. Então, são tarefas que nos são destinadas. Há espíritos cuja missão é unicamente dedicarem-se à família, à melhoria dos seres que lhes são destinados como filhos. Enfim, essas é que são as missões, não é algo do outro mundo, que a mim não faço ideia do que é que seja também. Bom, são assim logo missões que eu... Ai, mas olha que eu tenho uma missão, e fica assim também, sabe Deus. Então, esses são os deveres. A missão é um dever que Deus nos confiou e que espera que no final da vida nós tenhamos mais ou menos atingido esse patamar. Agora, de algum modo, desbloqueando esta situação, o que é que acontece com o espírito? Desde as primeiras encarnações, é destinado a um espírito, ao espírito que vai encarnar na Terra ou no outro mundo, é-lhe dado uma tarefa. É escolhido um conjunto de situações porque ele irá passar para melhorar. São as provas por que irá passar. Logo desde pequenino o espírito começa a passar pelas suas provas, que vêm de algum modo programadas do mundo espiritual. E ao longo da vida vai acumulando essas provas porque já passou e vai-as guardando no seu baú de viagem. Esse baú não lhe vai servir só durante esta vida, vai-lhe servir em vidas futuras e cada vez o baú estará mais cheio de coisas boas, mais cheio de conhecimentos. E também de cada vez o baú vai pesar menos, porque as vidas irão ser cada vez mais serenas, mais leves, mais cheias de alegria e não de preocupações materiais. E assim, o espírito caminha na sua rota até chegar a uma parte mais que vai largar de facto o corpo físico, vai largar o seu baú espiritual, mas não vai largar a bagagem que levava no baú. Então, o que é que ele traz inicialmente para começar a sua trajetória? Que se irá prolongar por muitas existências, até atingir a idade de toda a compreensão humana. Ele traz inteligência. A inteligência é dada ao espírito no momento em que ele adquire o estatuto de espírito. Até ali estava integrado nos seres inferiores da criação e possuía uma centelha divina. Agora, chegando ao grau de espírito, ele adquire inteligência e também livre-arbítrio. O livre-arbítrio é básico para que nós possamos fazer as nossas escolhas. Aqui Deus deixa-nos inteira liberdade. Somos simples, somos ignorantes, vimos descalços, de pé na chuva, mas temos inteligência e livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de decidir sobre o modo como irá encarar uma situação. É claro que a inteligência, nas primeiras encarnações, é muito básica e é através de erros e acertos que nós iremos perceber melhor aquilo que nos interessa.
E depois, a capacidade de decisão. Errou, acertou, tudo bem, siga em frente. Tem decisão sempre para continuar. Sendo as escolhas suas, não se pode queixar da injustiça divina. Quando nos mandam para a escola, a gente também não vai logo para a universidade. Não. Temos que ir para o jardim de infância, não é? Porque é ali que se aprendem as pequenas coisas. E a pouco iremos então arranjando mais bagagem para o nosso baú das precisidades que temos conseguido ao longo do tempo. Depois, continua a obra. E se no curso dessa prova, no cumprimento da vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não têm acesso às amarguras terrenas. Então, o Espírito François de Geneve incita-nos exatamente a que, mesmo que no decorrer do nosso percurso, em cada existência, encontrarmos pesares, coisas que não nos correm tão bem, que nos desiludiram, que de algum modo nos amarfanharam a alma, fizeram de nós gente dorida. Havemos de os ultrapassar porque eles são passageiros. E tudo, mas tudo, passa nesta vida. Aquilo que ontem nós achávamos que era um caso sem solução, já era. Já passou. Há outras coisas que se lhe vão sobrepondo. E às vezes, olhando para trás um pouco, pensamos, que raio, porque é que eu me dediquei tanto a isto e me desgastei, de alguma forma, com um assunto que afinal tinha uma importância relativa. Há um dia destes, falando comigo acerca disso mesmo, ele dizia, isso não são erros que nós cometemos, são decisões, são situações da vida porque precisávamos de passar e que naquela altura eram importantes. A pouco e pouco foram deixando de ser. Então não foi um erro, foi uma experiência. E vermos isto por este prisma, dá-nos também alguma liberdade de raciocínio e ainda uma vontade de avançarmos para a frente, fazendo de nós gente capaz de entender aquilo que se passa à nossa volta. Por isso, voltamos a este planeta. Para dizer que, dentro da escala dos mundos, a Terra é aquilo que os Espíritos nos ensinam, um mundo de expiação e provas. São por demais evidente. Cá temos outra vez a maçã, no Apple, não é? E o menino que tem uma fome daquelas. Então, este é um mundo de desigualdades, porque aqui estamos espíritos em diversas fases de conhecimento, de evolução, e que temos necessidade de passar por diversas provas e também por expiações, o que significa que nem tudo aquilo por que nós passamos na Terra são expiações. Muitas vezes são provas que nós escolhemos passar e que nos irão fazer melhorar na nossa trajetória espiritual. A Terra em breve vai passar a outra categoria. Vai passar de mundo de expiação em provas, em que as desigualdades, o sofrimento, aquilo que nos faz, que nos abana com a nossa própria consistência, vai deixar de existir e vai ser um mundo mais pacífico. E como é que isso vai acontecer? Então, quem sabe amanhã de manhã a gente acorda, olha para a janela e olha, pronto. A Terra já deixou de ser um mundo de expiação e provas. Olha para a maravilha. Liga-se o televisor e aquilo é tudo azul. Não há para ali nada que nos
toque a sensibilidade. Era bom, mas não é real. Não é assim que isso vai acontecer. De um mundo para o outro eram todos rosas. E cada um de nós agora já está a idealizar como é que seria amanhã. Mas não é. Amanhã vai ser igual a hoje e assim sucessivamente, e nós é que lhe vamos dar a tonalidade que queremos. Ora bem, vai-se dar essa modificação deste choque, que, como eu disse, acaba por nos tornar infelizes, através dos espíritos que irão, e já estão a encarnar na Terra. São espíritos que vêm com uma mentalidade diferente, com uma ideia diferente da existência, mais pacíficos, mais tolerantes, mais compreensivos, menos materialistas, isto aqui é básico, menos materialísticos, mais sensíveis aos problemas dos outros, mais capazes de entender aquilo que eu ouvi há tempo a Divaldo Franco e que realmente valeu a pena. Se nós não estamos na Terra para fazer algo de bem, estamos cá para quê? E termos este pensamento constante, se não for para fazer alguma coisa pelos outros ou por alguém, não pode ser lá a tal conversa da missão, não estamos aqui para nada. Só estamos para ver passar os dias. Não, temos que ter isto em consideração. E como eu ia dizendo, e me estava agora a perder, esta modificação está a dar-se lentamente. Porque notamos, se estivermos atentos, apesar de às vezes nos esquecermos um pouco, dentro da juventude que há por aí, há muitos jovens que pensam da maneira que eu nunca pensei na minha vida. Eu achava que era uma rapariga excelente. E da ideia deles, da idade deles, pensava tudo menos aquilo porque eles estão a pensar neste momento. O que nos faz, de algum modo, concluir que esta gente que está aí é diferente. Veem as coisas de uma forma diferente. Vejamos nós, as raparigas. Se a gente não tivesse um serviço de Vista Alegre, um faqueiro, não sei de onde, era uma tragédia. Não era? O pessoal novo que está aqui está-se a rir. É verdade, e se fôssemos por aqui isto nunca mais acabava. Então, está-se a dar de facto, e depois vai para a Feira das Velharias, é o passo seguinte. Então, isto para dizer que as coisas estão a mudar e nós é que não nos apercebemos delas. Então, o mundo está a mudar em cada dia. E o facto de nós termos consciência disto é brutal. E é assim mesmo. Se a gente não tivesse uma mesa na cozinha, outra na sala, era uma tragédia. Para quê? Só precisamos de uma mesa, calha bem. Não é? Se calhar há outro que precisa da mesa e a nossa está lá a estrovar. Por isso, termos esta mentalidade, as coisas estão de facto a mudar. Quer nós queiramos, que não basta olhar. E vai fazer com que, à medida que, tal como diz a obra A Gênese, à medida que espíritos vão desencarnando, aqueles que vierem para o planeta em lugar deles são mais evoluídos. Então, em cada menino que nascer, está a vir uma criança que irá melhorar a estrutura do planeta. Menos materialista, menos egoísta, mais compreensivo, enfim, e a pouco e pouco é como uma renda. Se cada pontinho mudar, a toalha fica linda. Então, termos esta percepção de que o mundo está, de facto, a mudar e em breve irá ser um mundo de regeneração e de irmão. E então, o que é que fazem aqueles que até comem computadores ao pequeno almoço? Já não vêm habitar para o planeta Terra. Quando reencarnarem, porque precisam de passar por experiências que ainda não vivenciaram, irão encarnar em mundos da categoria de que a Terra está agora. E depois vão se sentir muito infelizes. Mas aqui nem há computadores, olha que gente esta. Aí vão sofrer pela negativa, para aprenderem a valorizar aquilo que no planeta existe de bom neste momento. Continuando, esta é, portanto, a estrutura que ainda encontramos, mas, que boa notícia, irá mudar em breve, deixando de ter lugar aqui aqueles cuja ideia é retrógrada, para não estrovar. Continuamos a achar e a constatar que no nosso mundo a vida é dura. A imagem das mãos não significa que
para quem tem uma vida dura tenha que ter as mãos calejadas, não necessariamente. A verdade é que a conquista do dia a dia é uma conquista difícil, é um planeta em que temos ainda muito que lutar, que nos sujeitar a muitas situações menos compensatórias para podermos viver dignamente a nossa vida e avançar dentro daquilo que Deus espera de nós. Por isso, é importante, como Malhot nos dizia através deste quadro célebre, que nós também vivamos a solidariedade humana. É muito importante que nós sejamos solidários, faz-nos bem, de algum modo contagia. Já nos estamos a rir só porque esta gente estão aqui numa amena cavaqueira, não é? E o sorriso faz-nos bem, alegra-nos, anima-nos. De facto, esta situação é polémica, não é poética e tocante. E é destas pequenas coisas que o nosso mundo tem que se encher, tem que se pintar de pinceladas. Porém, há alturas em que o desespero acontece. A expressão, o que é que eu faço agora da minha vida? E a vida fica dura, fica incompreensível, chega-nos ao desânimo. E aquilo ultrapassa muito aquela melancolia simpática que nós abordámos no início. É de facto a solidão. E ela só se consegue combater, como dissemos ali, através da solidariedade humana. Também a busca de algo que nos conforte nesta existência. Quem sabe o centro espírita? Às vezes, acontece de uma forma tão ligeira e um livro espírita, uma mensagem espírita, acaba por levar àqueles que nós nunca pensámos que iriam embarcar no consolo que a doutrina espírita tem, modificando-lhes completamente a maneira de ser e o final da vida que se aproxima de um modo completamente diferente. Sempre aqui trago o exemplo do meu pai, que de facto, até aos 84 anos, quis saber o que era o espiritismo. Quando já não sabia ler o jornal, lia eu. Então, esta partilha e a coragem de podermos levar aos outros aquilo que nos interessa e nos modificou a vida, é de facto importante. Há, porém, alguma coisa que fica e que não podemos deixar de enquadrar aqui dentro do tema que estamos a tratar, e que é o facto de desistir da própria vida. Nós sabemos que na Terra a vida é complicada, que de facto parece às vezes um beco sem saída, acontece a solidão de uma maneira extrema e pode acontecer que nos pareça que a única situação será desistir da vida. Por isso, desistir é que nunca. Porque se nós desistirmos, vocês lembram-se lá do baú? Ele ia-se enchendo de conhecimentos, ia-se enchendo de coisas novas, e enriquecendo a vida de cada um. Se nós desistirmos, tudo aquilo que estava no baú vai para a água abaixo. E entramos numa fase de completa desilusão. Enquanto que, apesar de tudo, enquanto estamos nesta existência, nós temos a ideia de que as coisas vão melhorar. Amanhã vai ser diferente. Pior do que hoje já não pode ser. Se nós desistirmos, tudo aquilo que temos no baú vai embora. E o suicídio é, de facto, o terminar a vida mais marcante que existe à superfície da Terra. Não só para aquele que tem a infelicidade de tomar essa decisão, como também para aqueles que viveram no seu círculo familiar e que de alguma forma se sentem responsáveis por aquilo que aconteceu ali. E é bom que nós também pensamos nesta forma, que não sejamos egoístas. Um dia deste uma senhora me dizia: a minha neta, eu fiz anos
Com 21 anos, acredita que não veio passar o dia com a avó e chorava torrencialmente. Pelo amor de Deus. Estamos a fazer uma tempestade num copo d'água. Temos que perceber, e a rapariga tem 21 anos, a avó já lá vai, e, portanto, situarmos-nos dentro do encaixe em que nos encontramos nesta vida e perceber qual será a melhor maneira de lidar com o quadro em que nos encontramos. Agora, desistir é que, de facto, é deixar tudo para trás e entrar numa situação de desespero, porque a maior desilusão do suicida é sentir-se vivo. Que era exatamente aquilo que ele pretendia que não acontecesse. E aí não vai conseguir sair daquela situação porque sente-se vivo e mais reconhecendo que não adiantou. Bom, e depois vem a saudade, vem, quem sabe, a vontade de consolar aqueles que largou, chegar-lhes com a mão à testa e sentir que a sua mão lhe atravessa o corpo físico do outro, que ele não sente o carinho, a desilusão. Então, termos bem isto em mente, termos esta ideia de atenção perante possíveis situações que se passam na nossa vida e que nós talvez possamos de algum modo evitar e avançar, que as coisas avancem com mais ânimo. Então, como é que iremos encarar? Diga? São as portas do céu. Estas são as portas do céu, mas ainda não são para si, tenha calma. Viram como ele acordou a tentar dormir este tempo todo? Já fica logo encantado. Interessa-lhe, né? Tenha calma. Então, o que é que no centro espírita, porque afinal de contas é no centro espírita que nós estamos, o que é que o centro espírita nos oferece para que nós ultrapassemos as situações que temos estado aqui a assinalar? E que são boas. A gente tem sonhos, tem percepção de vidas anteriores, convive com gente boa e às vezes nem nos damos conta, somos gente felizes, não é? Então, o que é que o centro espírita nos pode dar para nos ajudar a ultrapassar e passar as portas do céu? Olhem, no centro espírita aconselha-nos à prece. Quando nos sentirmos fragilizados, em baixo, fazer uma oração, não é um Pai Nosso, Santa Maria, nada disso. Eu pensei, bolas, eu tenho um guia espiritual que está permanentemente comigo, e dizer-lhe, olha, vê lá se me ajudas, porque isto parece que está difícil. Não estou a conseguir encaixar-me dentro deste padrão de vida. Sinto-me frágil. E depois começamos até a inventariar o que é que não nos está a correr bem. Pedir ao guia que nos ajude, a Deus que nos proteja, porque nós somos filhos de Deus. E se nós lançarmos um pensamento de súplica, libertamos energias levezinhas que irão contactar o nosso guia espiritual e ele nos ajudará na medida do possível. Depois, temos também as boas leituras. A leitura é importante porque alimenta a nossa mente e se forem obras com interesse espiritual, melhor ainda, porque nos enriquecem. E finalmente, temos aqui no centro o passe espírita. O passe é uma transmissão de energias que nos vem do mundo espiritual, dos espíritos, como eu disse aqui há bocadinho, que estavam a orientar os trabalhos desta casa, a protegerem-nos, a aprender também eles a viver com gente simples, gente boa, mas com fé numa vida melhor. Então, agora, daqui a bocadinho, quando a palestra acabar, nós vamos ter aqui o passe. O passe é uma transmissão de energias que os espíritos nos dão através das mãos das pessoas que nos irão impor sobre a cabeça. Essas energias ir-se-ão, digamos, espalhar por todo o nosso corpo físico. Tal como nós dissemos há bocadinho, corpo físico e corpo espiritual impregnam-se, como a água impregna a esponja.
E ao tocarmos a sensibilidade do nosso corpo espiritual, ele ir-se a refletir no nosso abençoado corpo físico, tornando-o também mais capaz de enfrentar os embates do dia-a-dia e da própria estrutura da Terra. E agora é que iremos terminar com esta mensagem de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, e que nos vai situar então dentro da nossa própria realidade. Diz Emmanuel: quando te ocorra o pensamento de que deverias ocupar outro ângulo no campo da atividade terrestre, isto é tal coisa da missão, acerena o coração e continua fiel aos deveres que as circunstâncias te preceituem. Isto é, um apelo à calma, à serenidade, à aceitação. Aqui está tudo aquilo que eu disse, reconhecendo que em cada dia estamos na posição em que a bondade de Deus conta connosco para o bem geral. É aí que nós estamos. Desse modo, para que as tuas horas se enriqueçam de paz e eficiência no setor de ação que te cabe na obra do Senhor, se trazes a consciência tranquila no desempenho das próprias obrigações, é forçoso que te capacites de que és hoje o que és e te vês com quem te vês, no quadro em que te movimentas e na apresentação em que te singularizas, porque é justamente como és, com quem estás, no lugar em que te situas e, claramente, como te encontras, que o Senhor necessita de ti. Então, mais um apelo à resignação, à aceitação do modo como nos encontramos, porque é exatamente dentro deste puzzle imenso que a nossa peça tem que ser encaixada no momento certo. E pronto, era este o trabalho que dizia para hoje.